Por que eu falei de popularidade? Há uma preocupação muito latente e compreensível agora por parte do governo federal com a perda de popularidade do presidente Lula, com a alta dos alimentos, com a inflação dos alimentos. Então, a gente está vendo movimentos nesse sentido. O que podemos fazer para tentar conter essa alta? E aí há divergências entre especialistas do que seria mais efetivo. Mas essa medida é pelo menos um passo ou não? Bom, primeiro, para além, né, da questão de ter prometido para o povo brasileiro que as pessoas comeriam picanha e agora as pessoas não têm dinheiro para comprar comida, e isso é muito grave, especialmente quando esse campo de discussão, que é alimento, 40% da renda da população pobre, de uma família pobre, é destinada à alimentação. Então, se um presidente que se diz de esquerda, que é populista, é da esquerda, né? A maior representante da esquerda que nós temos no Brasil é o Lula. E daí ele vem com um governo onde ele tira das pessoas brasileiras o direito à alimentação. Eu vou ser cancelada por causa dessa ideia, mas eu entendo que a reforma agrária e o fortalecimento do MST, pensando que nós estamos falando de um presidente como Lula, faria sentido nesse momento em relação ao alimento. O MST é o maior produtor da América Latina de arroz orgânico. Então, por que não uma pessoa que nasceu junto com o movimento, que sempre fortaleceu o movimento, nesse momento ignora a produção que poderia, por exemplo, injetar dinheiro no MST para que eles produzissem mais alimentos? Reforma agrária também seria uma forma de combater a alta do alimento. Então, assim, eu sei que não é isso que a maioria dos especialistas vão dizer. Eu sou uma pessoa que, sim, tenho as ideias muito mais direcionadas e compatíveis com o pensamento da esquerda, mas eu acredito que esses dois pontos, que poucas vezes são ditos, deveriam, sim, entrar na pauta do aumento de alimento. O que você agregaria como parte da solução para o problema? E se você concorda tanto com Thaís, com o que ela apresentou, e essa medida que foi agora confirmada pelo governo federal? Lívia, o grande ponto a gente está falando de importação, né? Ou seja, o que chega no país. Então, quando você fala em zerar imposto, isso é uma questão que é colocada em prova durante um curto período, porque a partir do momento que se tira essa isenção, se a coisa não estiver ajustada, isso vai descambar. Então, isso é um reflexo que a gente percebe que o governo precisa dar resposta, porque a Thaís colocou muito bem. Você tinha uma expectativa de comer picanha e cerveja barata, e hoje mesmo estava lendo uma matéria que dizia que o consumo de carcaça de frango aumentou, e assim, é muito triste como um país a gente vê matérias como essa, né? Então, produz tantos alimentos. Produz tanto alimento. Então, assim, no meu ponto de vista, eu não entendo que isso terá um impacto positivo, e eu vou dizer aqui dois itens que eu acabei destacando, que é justamente o café e o açúcar. A gente produz tanto café e açúcar, será que vai ter um impacto na inflação, justamente zerar o imposto de importação desses dois itens que é tão produzido pelo nosso país, que a gente tem essa riqueza tão grande de café e açúcar? Eu entendo que não. Então, são respostas que a gente percebe. Justamente, o governo vem com uma aprovação ladeira abaixo, né? Ladeira abaixo, tenta achar alguma forma de conseguir conciliar isso, porque, concordo novamente aqui com a Thaís, a comida dentro de casa, isso reflete diretamente numa popularidade do governo. A dona de casa, todo mundo que vai fazer compra, qualquer pessoa, né, que precisa se alimentar, ela vê o aumento dos valores de alimentação, e isso acaba trazendo justamente esse grande problema para o governo. Eu hoje entendo que é um dos maiores problemas que o governo tem para poder resolver, e eu acho que isso é só um pedacinho de um ajuste, mas não vai resolver, não, de forma consistente. A FPA, a Frente Parlamentar do Agronegócio, Túlio, disse que pode até num primeiro momento surtir algum efeito. Esse movimento de você zerar a tarifa de importação para essas categorias de alimentos. Mas isso não vai se sustentar. Eu queria te ouvir sobre isso. Exatamente, Lívia. A questão ela é um pouco mais profunda do que meramente vamos cortar a carga tributária num dado momento que isso vai resolver os problemas. Na verdade, o que a gente tem visto são medidas muitas vezes populistas e que trazem com ela uma liberação de crédito, que eu acho que a gente vai até comentar um pouco mais para frente sobre isso. Por quê? Porque o que está sendo feito hoje pela nova esquerda, e não é só brasileira, é mundial, vamos olhar para a história do desenvolvimento dos países,
está se aplicando o keynesianismo na veia. O que é isso? Para as pessoas entenderem. Em tempos de crise, John Maynard Keynes disse o seguinte: o Estado precisa intervir na economia e liberar dinheiro, porque as pessoas precisam voltar a consumir, voltando a consumir vai fazer a roda da economia girar. Esse pensamento que o gasto público, que a maquininha do dinheiro, começar a aumentar dinheiro, faz a economia crescer, ele vai até a página 50. Ele serve apenas como medida de controle de crise. Depois da queda da Bolsa de 29 em Nova York, o keynesianismo tomou um rumo gigante no mundo. Depois da Segunda Guerra Mundial, em momentos de crise, é um remédio como um antibiótico, que tem muitos efeitos colaterais, mas que ele é um mal necessário naquele momento. O problema é ter uma política keynesianista eterna. Ou seja, em vez de eu controlar o gasto público, o que eu faço? Eu forço artificialmente a inflação para baixo com alguma medida fiscal que não é uma medida adequada, ou eu libero crédito. Só que você está liberando crédito para comprar mais alimento esquece que a lei da oferta e da procura é o seguinte: quando tem mais dinheiro circulando, o alimento vai ficar mais caro. A oferta é a mesma? Exatamente. Não muda. A oferta não muda. Então, o que deveria ser investido? Não é soltar dinheiro para a pessoa, porque esse dinheiro que vai soltar na mão da pessoa sem uma contrapartida de valor, ou seja, não é um dinheiro que a pessoa vai investir num negócio, que ela vai usar aquele dinheiro para que ela realmente melhore de vida. É um dinheiro para o consumo apenas. Ou seja, esse dinheiro vai ser liberado e a pessoa vai se endividar, vai aumentar o endividamento. Então, o que deveria ser feito? Medidas, e não tem mágica aqui, de controle do gasto público, né? De reformas estruturais, infraestrutura no país, permitir condições para a industrialização, para o desenvolvimento. Aí sim você tem uma roda da economia girando favoravelmente. Qualquer outra coisa vai fazer um efeito populista, vai servir daqui até a eleição para algum reflexo, mas a médio prazo vai ser um desastre. E não é só o Lula que faz isso, não. Vamos lembrar, recentemente, Bolsonaro, 2022, para lidar com os efeitos da pandemia, da Covid, fez isso também, zerou tarifa de importação. Além disso, aumentou zerou a tarifa de importação para alimentos também. Eu estou até aqui com uma reportagem de maio de 2022, carne bovina, carne de frango, milho, trigo, itens de padaria que tiveram tarifas de importação zeradas. Então, assim, não dá para também condenar um governo por uma medida que a gente tem que criticar, mas que não é exclusiva do Lula. Não, não é. E de vários governos. E aí a gente volta àquilo que nós estávamos falando. A gente precisa de um projeto de país e não apenas de um projeto de poder. Porque hoje a gente tem uma questão mundial de desabastecimento. E isso não é só a questão da produção. As mudanças climáticas, a gente teve problema de safra. Né? Você teve uma diminuição de oferta de alimento. Por exemplo, nós que somos de classes mais privilegiadas, eu tenho certeza que todos nós sentimos falta de alguma coisa no supermercado em algum momento. Aí você, depois disso, você não tem o abastecimento porque você teve a mudança climática. Aí fica mais caro porque não há a oferta do produto. E aí a população mais pobre vai comer o produto mais barato. Vai trazer o quê? Problema de obesidade, problema de saúde. Aí você vai e pega e vai superlotar ou deixar com mais carga ainda de atendimento a área de saúde. Então, se a gente não tiver um projeto de país, se a gente não pensar não só na gôndola, mas no clima, no produtor, sabe, na distribuição, não adianta soltar o dinheiro só, que foi o que ele falou. Isso é para um momento. Aí você pega e solta crédito, e o rapaz vai lá e faz, olha, 5 mil de consignado para comer. Acabou, ele vai voltar a passar fome, meu amor. E endividado, passar fome endividado. E devendo para o banco. E se nós olharmos para a história dos países que se desenvolveram, nós vamos verificar exemplos muito concretos do que a gente está falando. Querem ver o caso da Noruega? E depois, eu sei que vão me criticar, falar, a Noruega é um paísinho de 5 milhões de habitantes, não dá para comparar com o Brasil. Mas vamos falar da Noruega e do Japão. O Japão tem mais de 100 milhões de habitantes, numa área territorial pequena. Então, é um país tão problemático em termos de densidade populacional como o Brasil, ok? Então, vamos primeiro para a Noruega. Olha que interessante. A Noruega era um país pobre até a década de 50. Suécia não queria, deixou a Noruega se independer, não estava nem aí para a Noruega, porque realmente era uma situação ruim. Era um problema menos para a Suécia. Imagina você plantar na Noruega, que facilidade que seria. Quando descobriram petróleo na Noruega,
né? Qual foi a primeira constatação? Olha, agora então o governo vai se enriquecer e vai começar a soltar esse dinheiro na mão da população e pronto, os problemas se resolveram. Mais ou menos como a Venezuela tentou fazer não deu certo. De algumas décadas para cá. Então, o que fez a Noruega? Proibiu, congelou o dinheiro do petróleo. Falou, não vamos gastar um centavo do petróleo, vamos economizar, vamos criar o maior fundo internacional de proteção, porque sabe que o capitalismo, por essa globalização, traz algumas crises mundiais que afetam a vida dos países soberanos, né? Então precisa ter uma reserva para segurar isso. A Noruega hoje tem o maior fundo internacional de reservas monetárias. O que fez a Noruega em contrapartida? Incentivou industrialização, empreendedorismo, outras fontes de receita. A Noruega, uma das maiores fontes de receita com a pesca, por exemplo, muito embora há críticas ambientais em relação a isso, mas tem uma diversidade, um parque industrial, um parque comercial diverso. Noruega é o maior IDH do mundo já há mais de 10 anos. É primeiro ou segundo briga com a Suíça. Japão, depois da Segunda Guerra, estava arrasado. Alguém tem dúvida disso? Recebeu uma ajuda financeira, é verdade. Como o Brasil recebeu na época do Fernando Henrique, do FMI também. Sim. Recebeu uma ajuda grande. Até brincavam que o Lula, quando entrasse no mandato, não ia pagar a despesa do Fernando Henrique, que era o que a esquerda radical queria que ele fizesse. O Japão recebeu essa ajuda financeira. O que fez o Japão com essa ajuda financeira? Enxugou os gastos públicos e investiu pesado. Aí eu concordo com você, Carmen, num plano de Estado. Investiu pesado em industrialização. Foi aprender no mundo inteiro como é que as melhores indústrias trabalhavam e colocou o dinheiro ali para gerar efetivamente receita. Gestão o Japão correta. Virou o segundo PIB do mundo. O Japão era o PIB maior do que a China, com aquele país cheio de problemas. Então, a gente vê exemplos concretos de países que se desenvolveram, e eu estou falando de melhoria de vida dos mais pobres, eu estou falando de IDH na Noruega, Noruega consegue dar benefício social para a população, eu estou falando do Japão, melhor expectativa de vida do mundo. Então, nós estamos falando de exemplos de países que adotaram uma receita responsável e conseguiram investir nos lugares que deveriam ser investidos. Então, nós não estamos só na teoria, nós estamos distante de uma realidade palpável, percebe? Sim, sim. Nessa linha ainda, a gente vai continuar essa discussão, tenho mais informações. Agora, no mês passado, em fevereiro, o IPCA avançou 1,31% e atingiu o maior patamar para o mês em 22 anos, segundo o levantamento do IBGE divulgado no meio da semana. E essa alta da inflação foi puxada pelo grupo de habitação, por causa do preço da energia elétrica residencial, que registrou um aumento de quase 17%. Esse aumento é resultado da normalização das contas após aquele desconto que foi dado aos consumidores em janeiro devido ao bônus de Itaipu. No acumulado do ano, no primeiro bimestre, o IPCA acumula uma alta de 1,47%. Além do grupo Habitação, também pressionaram o índice, o grupo de Educação, por causa do reajuste de mensalidades escolares e de alimentação e bebidas, com destaque para a alta no preço dos ovos, de 15,39% no mês, e do café moído, de 10,77%. O aumento dos combustíveis também teve impacto importante. Para esse ano, agora para 2025, o mercado elevou mais uma vez a previsão de inflação, passando de 5,65% para 5,68%, segundo o Boletim Focus, ou seja, cada vez mais distante do teto da meta. Preocupado com o impacto político dos dados inflacionários, o governo federal assinou a medida provisória do crédito consignado, sobre o qual agora há pouco o Túlio falava. O objetivo é oferecer empréstimos com juros mais baixos a trabalhadores do setor privado com carteira assinada, tendo como garantia parte do FGTS. Com a MP, que entra em vigor assim que ela for publicada, mas que precisa ser aprovada pelo Congresso em 120 dias para continuar valendo, a equipe econômica espera ampliar o acesso ao crédito, injetando recursos na economia. Mas tem um prazo de validade para que isso realmente tenha um resultado positivo. É o que você estava falando, né, Túlio? É a maquininha de dinheiro do Sr. John Maynard Keynes. Vamos imprimir dinheiro, vamos liberar o crédito, porque com isso nós vamos permitir que a população possa consumir. Só que ela vai se endividar, porque ela, depois que esse crédito for liberado, o que ela vai fazer quando acabar esse financiamento, esse crédito?
Ela não vai, os preços vão subir, o poder de compra dela vai continuar ruim ou pior, o salário dela não vai melhorar, não vai subir. Então, é um ciclo vicioso. Você precisa criar condições sustentáveis na economia com a redução do gasto público, com investimento em infraestrutura no país, para que aí sim crie condições para aquela pessoa ter um emprego considerável e que ela possa, portanto, não estar sujeita a alta de juros, porque o que vai fazer o Banco Central? Vai liberar crédito, vai aumentar a inflação, o que ele vai fazer? Vai subir os juros. E o que vai acontecer com a dívida desse sujeito que tomar o crédito consignado? Vai aumentar. Então, o poder de compra dele, no final dos contos, vai para o beleléu. A princípio cola, Thaís, porque aquela pessoa que precisa do dinheiro urgente, seja para comer, como disse a Carmen, seja para adquirir algum bem que ela precisa demais adquirir, ela vai recorrer a esse benefício. E para essa pessoa tem um impacto positivo, apesar de toda essa conjuntura que a gente está destacando. E a preocupação do governo é esse impacto positivo na popularidade. Bom, primeira coisa que eu acho muito importante é que o FGTS, ele veio para substituir a estabilidade do trabalhador. Então, antes do FGTS existir, o trabalhador, depois de um tempo de casa, um tempo de serviço, ele só poderia ser mandado embora com uma justificativa. Segundo os tratados internacionais, o Brasil deveria fazer isso até hoje, mas a gente sabe que não faz. Mas o FGTS vem para isso. Então, é uma forma, talvez a única forma de uma pessoa pobre e assalariada de juntar minimamente dinheiro. Então, quando a gente percebe que uma das soluções para um governo que se diz progressista, para uma pessoa assim que foi uma referência dentro dos sindicatos, sabe a importância do FGTS na vida do trabalhador. Ele coloca o FGTS justamente como garantia de uma dívida que vai trazer o superendividamento que o Túlio falou. Uma dívida que pode ser que ele nunca pague. Quando essa pessoa não tiver mais de onde tirar e de onde pagar, ela não vai ter nem essa única reserva que ele tinha na vida. Porque o fundo de garantia hoje, ele pode ser sacado para comprar uma casa própria. Para uma pessoa que está com uma doença terminal. Que é normalmente o único dinheiro que o trabalhador brasileiro consegue guardar na vida. É através do fundo de garantia. Então, me assusta demais saber que as pessoas não vão mais poder nem ter essa garantia no momento de desespero. A Carmen, vamos lá. Desculpa, não, eu queria só fazer uma ponderação antes do Eli falar. É assim, a questão do crédito consignado, né? O funcionário público tem o crédito consignado. E o trabalhador seletista já tem, mas dependia da empresa liberar. Sim. Então, agora ele não depende mais da empresa liberar e é usado o fundo de garantia como parte dele, tá? Como parte, né? Como garantia. Cerca O FGTS é a garantia, parte do FGTS é a garantia. Então, o que eu penso assim, se por um lado nós temos todas essas preocupações, por outro lado, isso não é uma medida que dá equidade a todos os trabalhadores, porque alguns têm esse direito e outros não. Seria certo que o funcionário público tenha esse direito garantido, o funcionário daquela empresa que permite com que isso seja feito, que ela mesma é a garantidora do consignado do funcionário e outras pessoas não. A gente não está criando duas classes de cidadão? Carmen, eu penso que isso só vai aumentar a desigualdade e eu não acho de forma alguma que isso cria qualquer tipo de equidade, porque o brasileiro não tem educação financeira. Infelizmente, o brasileiro não tem educação financeira. Então, pensar que a gente vai colocar o dinheiro na mão de um trabalho... O fundo de garantia foi uma forma de um governo populista garantir que o trabalhador tivesse minimamente uma reserva, que vem parte dele e parte da empresa. Uma parte é descontada do salário do trabalhador, outra parte a empresa paga e ele tem aquele dinheirinho guardado que às vezes é o único dinheiro que ele vai ter na vida. Então, assim, entendendo o homem médio brasileiro, o trabalhador médio brasileiro, como alguém que não tem educação financeira, eu acho que, teoricamente, faz muito sentido esse pensamento, mas na prática eu só consegui enxergar o caos. Eu concordo com a Thaís, dois pontos objetivos também. Primeiro, que o servidor ele tem estabilidade.
Então, ele não perde o emprego. Ele está lá com a sua estabilidade. E o FGTS é exatamente a contrapartida dessa não estabilidade. Então, e mais, no serviço público, quando esses créditos são liberados, há regras muito claras quanto ao limite de endividamento que o servidor pode tomar desses créditos. E as negociações, muitas vezes, são muito favoráveis. Normalmente com bancos públicos, que os juros, na época que foram destinados, eram infinitamente menores do que aqueles que são concedidos. Então, não há uma igualdade, porque já há uma desproporção. O servidor público já está numa situação favorável, ele tem melhores condições para quitar esse empréstimo, pelas regras que são estabelecidas para ele, do que o que vai ser liberado agora. Liberar com critérios frágeis não ajuda a pessoa. E um ponto final é o seguinte: uma coisa é você liberar um crédito para a pessoa comprar a casa dela, para ela sair do aluguel. Outra coisa é você liberar um crédito para ela montar um negócio dela. Por quê? Porque daquilo ela vai gerar riqueza, ela vai gerar sustentabilidade. Outra coisa é você liberar um dinheiro sem um lastro. E pode ir para o jogo do tigrinho, né? Exatamente. Então, essa é a questão. É a mesma história que ninguém é contra que todo mundo tenha acesso ao crédito. Tem que ter, óbvio. Seria um absurdo pensar que só uns podem ter e outros não. Não é essa a questão. A questão realmente, como diz o ditado alemão, o diabo mora nos detalhes. Está sempre nos detalhes. Tem que calibrar bem como é feito isso para que, de novo, aquilo que pode ser remédio num determinado momento não vire veneno depois.